Primeiro Jornal, Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Mas bem, a gente está falando de trabalho, né? Estamos começando o ano, não queremos falar de feriado, queremos falar de muito trabalho, muitas oportunidades. E esse ano de 2014, um dos eventos que acontecerá serão as eleições federais e de governo estaduais também, além de Copa do Mundo, além de muita coisa esse ano de 2014 nos reserva. Mas especialmente falando em política, são as eleições a presidentes e governadores que estarão ganhando o segundo semestre. As propagandas eleitorais começam a partir de agosto, se não me falha a memória, e com certeza serão um dos assuntos pertinentes para esse ano de 2014. Para falar sobre isso, uma avaliação também, e falar como anda a vida também, né? Nosso grande amigo Jonathan Andrés, ex-vereador do município de Teutônia. Jonathan, seja sempre muito bem-vindo. Tudo bem? Bom dia, Vinícius. Bom dia a toda a audiência da Rádio Tirol. É uma grande honra, uma grande satisfação, mais uma vez, estar aqui participando desse programa tão qualificado no município de Teutônia, ouvido por toda a nossa região. Bom dia a toda a comunidade. E desejar um feliz ano novo, né? Estamos no início ainda, né, João? É verdade, desejar um ano novo com muitas conquistas, muita sabedoria para toda a audiência, desejar a todos os teutonienses um ano novo, eu digo assim, o melhor ano novo das nossas vidas. Então, que 2014 nos traga muitas alegrias, em especial para mim vai ser um ano muito bom, né, com uma notícia muito importante, né? O mais importante na vida de um homem e de uma mulher, né? Eu acho que é verdade. Vou adiantar aqui, filho deve ser a notícia mais importante da vida de um casal, né, Jonathan? Com certeza, a gente está aí esperando, ainda não sabemos, né, se é guria ou guria, menino ou menina, e é uma alegria muito grande, né, para esse ano que nos reserva essa surpresa. Com certeza, que venha com muita saúde. Bom, Jonathan, ano eleitoral, a nível de PSDB, como vocês estão trabalhando esse ano a nível de região, a nível de município também, a nível de partido, né, com as lideranças aqui do Vale do Taquari, também de todo o estado. Qual é o panorama que dá para visualizar nesse início de 2014, que vai ser um ano politicamente de suma importância para todo o Brasil? É verdade, Vini. Você falava no início, é um ano atípico para nós brasileiros, né? Porque tem diversas programações, diversas atrações, inclusive festivas no nosso país. Talvez a eleição seja apenas uma delas, né? Porque teremos início o Carnaval, depois a Copa do Mundo e, por último, a eleição estadual e nacional, que o PSDB com certeza já vem se preparando, não a partir de agora, mas sim desde a última eleição. O PSDB já vem se estruturando com lideranças fortes a nível estadual, a nível federal. Enfim, aquilo que todos os partidos fazem, buscando lideranças jovens, buscando lideranças não só jovens de idade, mas com pensamentos novos para implantarmos os nossos estados e também a nível nacional, que o PSDB sim terá candidato a presidente da República, e dessa vez um candidato com a cara do PSDB, um candidato com a representatividade que o PSDB já procurava em eleições anteriores, e certamente será uma eleição muito disputada em todos os níveis, mas a nível federal a gente percebe que o nosso candidato vem tendo uma aceitação muito grande, e nós com certeza temos esta esperança que ele venha a vencer esta eleição e nós possamos mudar algumas diretrizes do nosso Brasil. Eu perguntava em uma entrevista esses dias com o Nelson Marquesan Júnior, ele até me corrigiu, que eu falava que os candidatos do PSDB, os últimos, José Serra, teria saído enfraquecido nas últimas eleições. Ele me corrigia falando justamente que não saíram enfraquecidos, pois reuniram aí cerca de 40 milhões de votos, e um projeto, todo falando do José Serra como principal ministro da Saúde da história do Brasil. Esse fortalecimento, esses 40 milhões de votos adquiridos na última eleição, agora eles devem se refletir pelo pré-candidato Aécio Neves, essa é a expectativa do partido? Certamente, nós com certeza já vamos tentar, e já está acontecendo esta absorção desses 40 milhões de eleitores que já nos acompanharam na última eleição, para transferir esses votos para o candidato Aécio. Existem algumas diferenças dos candidatos, né? O candidato Aécio Neves, o perfil é bem diferente. Em primeiro lugar, perfil, né? Mas jamais deve-se jogar fora, né, as qualidades do José Serra, que já demonstrou como governador, né, como prefeito, enfim, como
diversas oportunidades que ele teve de mostrar o seu trabalho à frente de administrações públicas, ele demonstrou a sua capacidade administrativa, mas agora o nosso foco, o foco do PSDB, realmente é trazer esses votos do José Serra para o Aécio Neves. E prova disso foi alguns dias atrás, o próprio José Serra reconhecendo que, nesse momento, o melhor candidato para puxar à frente do PSDB a nível nacional é o Aécio Neves. Até porque, é outro ponto que eu tocava também, eu acho que está mais do que na hora, se tem pessoas que reversão no quadro político nacional, essa reversão tem que ser feita a partir de um fato novo, né? Realmente. E talvez o Aécio Neves seja esse fato novo que pode aí fazer frente ao PT. Mas, Jonathan, a nível de região, estão se organizando com alguma candidatura? Estão se organizando o PSDB a deputados estaduais e federais? Como está essa organização a nível de partido aqui para o Vale do Taquari? Pois bem, Vini, na região nós temos diversos pré-candidatos a deputado estadual, federal, mas ainda não está nada definido, né? Tem as convenções, é claro. Nós temos também que aguardar quais vão ser as coligações a nível estadual, que depende também do diretório estadual, para nós podermos trazer aqui nomes, né, de possíveis candidatos. Se fala em diversas candidaturas. Também podemos continuar a apoiar o nosso deputado estadual, que na última eleição já fez muitos votos em Teutônia, que foi o Lucas Redecker. Claro, isso tudo depende de uma conjuntura de diversos detalhes que estão ainda para ser acertados até mais próximo à eleição, e nós iremos saber quem serão os candidatos. Mas o PSDB tem bons nomes, boas lideranças na região, alguns que já foram candidatos, outros que estão agora buscando seu espaço na Assembleia Legislativa ou na Câmara dos Deputados, mas é ainda muito cedo para se definir quem serão os candidatos, mas certamente a região também terá candidatos e nós não vamos deixar a nossa região desamparada nesse sentido. Bom, a nível de coligações, Jonathan, tem alguma coisa? Deve permanecer? O PSDB tem como uma característica permanecer as coligações a nível federal e tentar mantê-las pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, né? Essa é uma tendência também? Sim, é uma tendência que a princípio deve acontecer, até porque fica muito difícil para um governador ou para um presidente que vem até o estado obter um palanque onde ele possa fazer a campanha para um determinado candidato num estado, e no outro estado ele tem que estar contra aquele candidato. Então, isso aí é um princípio que eu acredito que deveria ser de todos os partidos. Alguns partidos não obedecem esses critérios, mas o PSDB busca manter esta afinidade, essa linha, essa sintonia entre todos os poderes. Então, é isso que nós estamos batalhando no município, é o que está sendo batalhado também no estado, e é o que se busca e que se espera que isso aconteça a nível nacional, que se tem uma linha só. Agora, Jonathan, estamos enfrentando aí um governo federal que permanece com uma aceitação muito grande, né? E um governo estadual que não tem esse reflexo. Eu particularmente esperava muito mais do governo federal e do governo estadual, enquanto partidos da mesma sigla partidária. Eu esperava um pouco mais do governo Tarso, especialmente em relação ao mesmo governo do seu partido a nível de nação. Mas, falando a nível nacional, a gente vê a aceitação da presidenta Dilma cada vez crescendo mais. Como é trabalhar com essa expectativa? Qual a avaliação que dá para fazer aí desses 3 anos, agora completos 3 anos da presidente Dilma? E quais são os pontos que podem ser aí debatidos por vocês? Quais são os... Como tu disseste, ainda faltam 10 meses, mas esses debates começarão a aparecer cada vez mais em nossas televisões, em nossos rádios, em nossos jornais. O que dá para falar do governo Dilma Rousseff nesses 3 anos e agora 6 dias? Isso aí, Vini. É aquilo que você falou, são expectativas, né? Expectativas muitas vezes são as melhores possíveis que são criadas durante uma eleição, seja ela estadual, municipal ou federal. Foi isso que aconteceu no caso do atual governador do estado,
quando ele criou uma expectativa muito grande em relação a mudanças drásticas que seriam feitas no nosso Estado, e que depois de assumir não teve a capacidade administrativa ou não teve a capacidade financeira de realizar essas mudanças, principalmente nas áreas da educação, na área da saúde, e muitas outras situações que foram prometidas, que foram assumidos compromissos com determinadas categorias, e que hoje essas categorias, que são muito fortes, elas refletem o não cumprimento dessas promessas. E a nível nacional, a gente sabe que o Brasil é um país em desenvolvimento, um país que vem tomando cada vez mais força no planeta, né? Porque nós temos diversos atrativos econômicos, recursos naturais, enfim, que faz com que o Brasil seja um país promissor, um país de futuro. Mas tem que ser feito algumas reformas, algumas modificações, principalmente na área da educação, que a gente falava, na área da saúde, a questão da inflação, que cada vez mais a gente percebe que está voltando. Eu não sou da época da inflação, que 1 quilo de feijão de manhã era R$2 e de noite era 10, mas a gente percebe como é que acontecia isso, com os reflexos que já vem acontecendo numa modificação de mercado neste momento. Então são esses os aspectos que devem ser trazidos por uma eleição nacional e que devem ser debatidos e devem ser colocados a conhecimento da população. A gente sabe das importantes conquistas sociais que aconteceram durante os últimos anos, mas a gente sabe que para isso teve que ter um alicerce que foi feito no governo de Fernando Henrique Cardoso, com a anulação, dá para se dizer, da inflação em primeiro lugar, com a implantação do Plano Real. Enfim, são essas as bandeiras que o PSDB tem para defender, e muitas outras que nós temos para implantar no nosso estado, no nosso país e também futuramente no nosso município. Muito bem, para finalizar o nosso bate-papo, Jonathan, você foi o candidato que foi candidato às últimas eleições municipais também. E qual é a avaliação que dá para fazer desse segundo governo de Renato Altmann, a avaliação do governo do PP aqui no município de Teutônia, começando o ano de 2014, Câmara de Vereadores acompanhaste um pouco também, mas de qualquer forma, qual é que é a avaliação que dá para fazer enquanto oposição hoje ao governo municipal aqui em Teutônia? Eu costumo dizer que em Teutônia é difícil de fazer um mau governo. Né? Então eu não estou aqui para criticar, para dizer o que deve ser mudado, até porque tem técnicos em todas as pastas, em todas as áreas. O prefeito está assessorado com sua equipe técnica, mas com um orçamento de aproximadamente 50 milhões, muitas coisas podem ser feitas e certamente existem coisas que devem ser melhoradas. Um dos compromissos que eu assumi, e acredito que a população percebeu isso, mesmo não sendo vitorioso na última eleição, foi de continuar com os meus vínculos com Teutônia, né? Temos a empresa em Teutônia, eu continuo morando em Teutônia, enfim. Então eu acredito que isso a gente não pode perder jamais. Essa sintonia com o município, de participar com a comunidade, para saber quais são as necessidades, e a gente sente uma malha um pouco nesse sentido da atual administração. Mas talvez seja uma forma de administrar que nós não entendemos como a mais apropriada para um município como Teutônia. Cada um escolhe a maneira que gostaria de administrar o município. Nós escolheríamos estar próximo das pessoas, outros não. Enfim, é um governo que vem desenvolvendo projetos através de emendas, através do orçamento, vem colocando em funcionamento projetos anteriores que já existiam em Teutônia e que só estão sendo continuados, aprimorados. É claro que isso é o ciclo natural das coisas, né, que elas sejam melhoradas, e eu percebo que a principal dificuldade é a relação com a comunidade, né, de abrir as portas para o povo. Então, talvez essa seria a maior dificuldade do atual governo, mas pode ser que seja uma estratégia, uma estratégia, é isso aí mesmo. Muito bem, 8h18. Queremos te agradecer, Jonas. Estavas de férias, uma merecidas férias ou não? Final do ano. Final do ano, estamos férias. Sim. Faz parte. Bom, a gente quer te agradecer por esse início de ano aí, que tu pôde estar aqui conosco.
te desejar, o herdeiro chega quando? Olha, deve chegar 3 meses. em julho, né? Julho, no inverno. No final da Copa do Mundo. Ah, no final da Copa do Mundo, muito bem. Bom, Jonathan, te desejar você, a sua família que está aí ampliando, né? A Jaque, sua esposa, também o seu pai, um excelente 2014 para toda a sua família, extensiva a toda a sua família, e dizer que nós continuamos com os microfones e com nossas portas abertas. Venha tomar um chimarrão conosco, e se quiserem que seja necessário, ou tiver uma vontade de bater um papo, ligue para a nossa produção que a gente vai estar aí encaminhando esse bate-papo sempre interessante, sempre voltado aos interesses do município de Teutônia. Muito obrigado, tenha um feliz 2014, um bom dia, uma boa semana. Muito obrigado, Vinícius, obrigado à Rádio Tirol, que mais uma vez nos abre as portas e nos oferece os microfones, e eu também me coloco à disposição da rádio e de toda a comunidade teutoniense para qualquer dúvida, qualquer sugestão, crítica, análise, enfim, a gente está aí sempre para melhorar e buscar também defender o nosso município de Teutônia cada vez mais. Obrigado.